Bem, pessoal, boa tarde, quase noite. Tem alguém que está vindo a primeira vez hoje? Pessoas estão participando pela primeira vez, bem-vindas, bem-vindos à oficina de astronomia número 416, esse nosso programa de extensão do curso de licenciatura em Física da Unicinos foi iniciado em abril de 1997. Nós estamos agora na 21ª temporada anual. As oficinas de astronomia estão completando a maioridade, por assim dizer, 21 anos de atividades. Nós vamos ter hoje um assunto que é atual, cada vez mais, infelizmente. Vamos abordar mais um mito. Semana passada abordamos o mito da Terra plana. Quem não assistiu pode olhar no YouTube, está lá o vídeo editado. Oficina de Astronomia 415, Terra plana, fácil de acessar. Antes de mais nada, eu só quero chamar a atenção, o pessoal que está vindo, inclusive. O cafezinho é cortesia da casa, aliás, cortesia das panquecas do Alemão, lancheria aqui da Unicinos. Aliás, as panquecas do Alemão, eu vou fazer o merchandising aqui, né? Senão eles não me perdoam. São mais de 90 sabores de panquecas, doces e salgadas, e todo dia tem promoção, minha gente. Qualquer dessas panquecas por R$ 18,99 e ainda ganha um suco de laranja de 300 ml inteiramente grátis. É isso aí mesmo, qualquer panqueca, R$ 18,99, mais um suco de laranja, né? Só nas panquecas do Alemão, aqui na Unicinos, no centro 6, e também no verão em Capão da Canoa e Garopaba, tá? E a sugestão de leitura da semana é esse livro aqui, que eu estava olhando, muito bonito, O Sistema Solar. O autor é Marcus Schoen, e é um show esse livro. É um festival de imagens de tirar o fôlego do início ao fim. Eu vou passar aí para vocês verem. Esse livro pode ser solicitado lá na Cultural Store, livraria ali do Centro Comunitário, aqui da Unicinos. A Cultural Store, meus amigos, não vende só livros, tem material escolar, material de escritório, suprimentos de artigos de informática, sugestões de artigos para presentes. Vale a pena conhecer a nova loja ali no Centro Comunitário. Cultural Store, meus amigos. Eu disse Cultural Store, tá? Deixa eu tirar a foto aqui do Einstein. Essa aqui é minha, de estimação, tá? Eu vou passar o livro aí para vocês verem. E vou passar também a palavra para o nosso palestrante de hoje, por gentileza. Ele mesmo vai providenciar a sua apresentação. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que o professor Luiz Augusto me concedeu. Meu nome é Mauro, eu sou psicólogo, além de um entusiasta aí das atividades aeronáuticas e astronômicas, né? Deixa eu apresentar algumas questões para vocês. Por favor, Tiago. Junto com o professor Luiz Augusto, nós formamos em 2006 uma associação que se chama AIFE, né? A Associação para a Investigação de Fenômenos Incomuns, que tem por objetivo investigar, explicar e divulgar, né? Hoje ela faz parte dessa rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica, que é capitaneada aí pelo professor Luiz Augusto, né? Só para vocês terem uma ideia, né, do trabalho, isso aqui são algumas atividades com as quais a AIFE participou, né? Isso aqui é o pessoal da turma de Física, numa saída para observação astronômica, e a gente, né, também participa. Onde é que eu quero chegar?
né? São astrofísicos, biólogos, psicólogos, químicos, um grupo de diferentes ideias e especialidades que buscam de maneira laica, aplicando o método científico, elucidar fenômenos incomuns. Luzes misteriosas, fenômenos físicos inusitados. Até aí, tranquilo, né? Mas aqui duas coisas me chamaram a atenção. Experiências comportamentais fantásticas e tudo que for estranho, enigmático e desafiador. Bom, como é que essa história começa? Eu tenho trabalhado já há muitos anos com o pessoal da aviação, né? Com pilotos e pessoas de alta, que socialmente nós consideraríamos de alta especialidade, né? E com uma gurizada jovem, gente que nasceu depois do Google, depois da internet. E uma coisa me chocou, que para mim entra aqui, ó, experiências comportamentais fantásticas, né? Jovens com 20 e poucos anos, que assistem YouTube, têm todos os canais, 400 canais em casa, e não obstante, eles acham que o homem não foi para a Lua. E isso me causou uma grande perplexidade. Como que pode encontrar alguém em 2017 que duvida que o homem foi para a Lua, né? Isso, para mim, era particularmente ofensivo, porque, né, desde pequeno, sempre foi um assunto que me encantou, né? Eu nasci nos anos 70, então eu já peguei o fim, né, do projeto Apollo. Na verdade, eu começo a ter melhor consciência dessas coisas na era do ônibus espacial, né? Mas sabia que o ônibus espacial era um legado de toda uma história. Isso, para mim, era ofensivo, né? E eu ficava admirado como pessoas inteligentes acham que o homem não foi para a Lua, né? E eu comecei a perceber, bom, mas não é só a questão do homem não ir na Lua, né? Semana passada, eu e o professor Luiz Augusto fomos assistir uma palestra do Erich von Däniken, e as pessoas que estavam no elegante Hotel Plaza San Rafael, não era exatamente barato o ingresso, né? Eram notadamente pessoas de uma condição social e mesmo intelectual privilegiada dentro da sociedade brasileira, né? Não obstante, eles põem a cabeça no travesseiro de noite com a firme convicção que os deuses eram astronautas, né? Baseados, sabe-se lá, em quais evidências, né? Por exemplo, semana passada o professor Lang veio aqui, ele tem uma paciência que particularmente eu não tenho, né, de debater com gente que acha que a Terra é plana, né? Eu tenho dificuldade de debater com gente, porque como é que tu vai convencer alguém? Se alguém acredita que a Terra é plana, não há nenhuma prova ou evidência que vai demovê-lo dessa ideia, né? Conquista da Lua, que é o caso que nós vamos comentar hoje. Gente que acha que existe um moto contínuo, né? Que existe toda uma grande conspiração para que não se promova geringonças que gerem energia perpetuamente. Heliocentrismo também tem pessoa que acha que bom, qual é o diagnóstico, né, de um pouco sátiro que eu faço dessas questões? É uma pulsão negacionista, né? Essa pulsão negacionista, deixa eu só botar aqui, por favor, Tiago. O negacionismo, então, é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Bom, aí eu fiquei curioso, mas qual é essa verdade desconfortável? Então, trata-se de uma recusa em aceitar uma realidade que é empiricamente verificável, né, sendo essencialmente uma ação que não possui validação num evento ou numa experiência histórica. Quer dizer, alguém dizer que o homem não foi na Lua é negar um evento e uma experiência histórica da humanidade, né? Então, eu tentei considerar as hipóteses para o caso Apolo, né? Esse resquício que hoje é muito pungente ainda na sociedade da Guerra Fria, né? Ou
uma psicopatologia grave, quer dizer, alguém que tenha delírios, confabulações paranoicas, né? Bom, né? Ou uma das hipóteses que eu tenho trabalhado é a ideologia anti-americanista, né? Que é extremamente forte na nossa sociedade. O anti-americanismo, como explicação para essa recusa em aceitar que os americanos foram para a Lua. Essa é a hipótese com a qual eu estou trabalhando. Quer dizer, uma posição hostil em relação à política, à cultura e à sociedade americana, né, atribuindo-lhe todos os males. É uma versão preconceituosa e estereotipada aos Estados Unidos por sua influência negativa na cultura, né, na sociedade, através do seu consumismo e estilo de vida, baseado em interesses econômicos em detrimento de valores sociais, humanos e éticos, né? Isto é extremamente falso em relação à realidade da sociedade americana, né? Este ressentimento que é característico de povos que não fazem parte dos grandes impérios do momento, ou seja, ele se verifica em vários períodos históricos. A mesma coisa que nós sentimos em relação ao Império Americano, né? ou o país, a América, né? Império Americano é complicado também entrar nesse debate, né? Mas os britânicos, os portugueses, os persas e tantos outros, o Império Romano, mais notadamente, sofreram, né? Este é o nosso espírito do nosso tempo, né? E veja como existe essa campanha, não é? Isso aqui é empiricamente verificável, né? Grandes países como, por exemplo, a Venezuela, né? Coreia do Norte, a União Soviética na época, Cuba, aqui no Brasil, quer dizer, queimar a bandeira americana é meio um ritual de passagem, né? Existe, de fato, uma campanha anti-americanista, né? Eu rapidamente googlei e procurei coisas que as pessoas atribuem aos Estados Unidos, né? Única e exclusivamente, unilateralmente, por exemplo, guerra do Oriente Médio é culpa dos americanos, o golpe militar no Brasil teria sido culpa dos americanos, AIDS, invenção dos americanos, genocídio na África, culpa dos americanos, a miséria do mundo, culpa dos americanos, o 11 de setembro, culpa dos americanos, foi uma grande conspiração, né? Roubo da Amazônia, agora a gente tem que saber se é o roubo ou a preservação, porque tem uma corrente que fala que preservar, que os americanos fazem questão que se preserve a Amazônia para impedir o desenvolvimento econômico brasileiro. E aí, esse aqui é uma foto que ficou muito famosa, é um boato, isso é bobagem, né? Isso é um boato que se circulou há uns anos atrás, que mostrava assim, como eram o material didático nas escolas americanas, né? Então, seria isso aqui, ó, vamos estudar a América do Sul, essa aqui é a região internacional, e isso aqui é o Brasil, né? Muita gente acreditava nisso aqui. Essa falta de crítica, né? De quem é a culpa, afinal de contas, de tudo isso? Dos americanos, né? Obviamente, se há alguma coisa errada no mundo, é os americanos. Ó, roubo do pré-sal é culpa dos americanos. O juiz Moro também é culpa dos americanos. Ele é um agente da CIA, né? A obesidade é culpa dos americanos. A Rihanna é culpa dos americanos. A Área 51, a não existência de cura do câncer, o carro à água. Faz 50 anos que eu escuto essa história, que sempre foi um grande cientista brasileiro que inventou um carro à água fantástico e revolucionar o mundo. Não obstante, as grandes companhias americanas, a CIA, o FBI, foram lá e mataram o cara. Essa bobagem, décadas que eu escuto, e agora, na época da internet, é mais... né, tem uma capilaridade maior dessas bobageiras. Isso aqui, semana passada, né, o professor Lang comentando que os terraplanistas dormem também toda noite botando a cabeça no travesseiro com a firme convicção que existe uma conspiração da NASA com os maçons e o governo americano para ocultar essa grande verdade que a Terra, na verdade, é plana, né? De quem é a culpa? Dos americanos, né? Muito bem. Essa história de botar toda a culpa dos americanos sempre é aquela questão de procurar respostas simples e erradas para questões complexas e difíceis. Todas aquelas questões que eu googlei ali, né,
que o senso comum diz que é culpa dos americanos, são questões complexas e difíceis, né? Não obstante, elas sempre recebem a resposta fácil, que a culpa é dos americanos, né? Eu estava preparando essa conversa com vocês e achei, na mesma semana, um brilhante videozinho, mas eu preciso explicar quem são as pessoas, principalmente para os mais jovens entenderem a história, tá? Esse aqui, do lado do Che Guevara, é o Jânio Quadros, que foi presidente do Brasil, renunciou e deu um probleminha no Brasil, né? Esse é o Jânio Quadros. Esse aqui é o grande Roberto Campos, foi economista, secretário, embaixador nos Estados Unidos, ministro do Planejamento, uma das almas mais inteligentes que esse país já teve, né? É dele esse aforisma, né? A burrice do Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor, né? E esse aqui, o narrador da história, vai ser o Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa da Dilma, ministro da Justiça do FHC, ministro do Supremo Tribunal Federal também, tá? Estava sendo cotado para ser presidente do Brasil. Por que eu estou contando isso? Como isso é atual, né? O ministro Nelson Jobim, ele vai contar uma historinha sobre o aumento da gasolina. O presidente Jânio Quadros precisava aumentar, queria aumentar a gasolina. E aí ele teve uma conversa com que era secretário do Desenvolvimento, né? O Roberto Campos, né? Então, quem vai dizer assim, não se preocupe, é o Jânio Quadros. Quem começa dizendo, presidente, examinei a situação e não tenho ideia do que o senhor quer. Por favor. Presidente, eu examinei e não tenho ideia do que o senhor quer. Não se preocupe, senhor professor. Eu já tenho os inimigos. Mas lembre-se que para você ter apoio popular, nós precisamos ter um objeto de ódio. Porque o povo não se junta para amar, ele se junta para ter alguém a odiar. Foi embora para o Rio, chegou no Rio, Roberto liga o rádio, e o Jânio foi um dos primeiros a inaugurar aquele negócio Voz do Presidente, nas sextas-feiras, e então liga o rádio e ouve o presidente Jânio Quadros. Começa a fazer um discurso atacando os Estados Unidos. Brutalmente atacando os Estados Unidos, as pressões econômicas, etc., o mal que os americanos estavam fazendo no Brasil, e termina anunciando a necessidade de aumentar a gasolina por causa dos americanos. O Roberto levou um susto, não tinha nada que ver uma coisa com a outra. Pergunta ao português que dirigia o táxi, mas veja o senhor, está aumentando a gasolina, vai ser um problema para o senhor, diz o Roberto. E o motorista, é verdade é um problema, mas esses americanos, filhos da P, não tem problema, vamos aumentar a gasolina. E ele chega, e aí vem a complementação, ele chegou no apartamento, ligou para o embaixador americano, que era conhecido dele, embaixador, aí disse, eu quero lhe telefonar para lhe explicar, eu não tenho... Não se preocupe, o presidente Jânio Quadros já nos avisou antes. Ou seja, isso mostra que uma frase do Dr. Ulisses, em 1987, nos dizia o seguinte, que em política, até a raiva é combinada. Muito bem, essa é uma historinha, isso estava nesta semana, na verdade, semana passada, né, essa palestra foi dada semana passada pelo ministro Jobim, né, trazendo uma história do mesmo contexto histórico do qual nós vamos abordar, né, que é o contexto da Guerra Fria, e a corrida espacial inerente a essa guerra, né? Então, os argumentos dos negacionistas, alguns negacionistas inteligentes, eu perguntei, escuta, mas tenta me explicar qual é a ideia. Não houve tempo, tudo foi muito rápido, não pode ter acontecido. Não tinha tecnologia também, né? Sequer tinham computadores. Esses dias eu estava vendo o Jornada nas Estrelas, de 66, um episódio de 66, e estava o Dr. Spock com uma régua de cálculo,
uma régua de cálculo de aviação dentro da nave Enterprise. Eu achei muito, né, muito interessante isso. Muito bem, mas eu quero acreditar nessa história toda. Por favor. Senhores, eu vou fazer um rapidíssimo apanhado histórico para entendermos a linha do tempo dos eventos, né? Em 46, já havia as primeiras fotos da Terra a 100 km de altura, né? Quer dizer, os terraplanistas, nesse momento, já deveriam estar em crise. Primeiro animal no espaço, isso é uma pegadinha, né? Teria sido os americanos já em 47. Aqui começa a coisa fica complicada. Os soviéticos, em 57, conseguem fazer o primeiro míssil intercontinental. Muito bem, o teu inimigo tem uma bomba que pode cair na tua cabeça sem ele levantar da cadeira, né? Em 57, é importante a gente entender essa linha do tempo, né? Em 57, primeiro satélite artificial russo. Depois eles colocam um cachorro em órbita, a Rússia, 59, fotografia da Terra em órbita, daí os americanos. A primeira coisa que bateu na Lua foi russa, né? uma sonda russa. Depois, em 61, Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. O primeiro sobrevoo em outro planeta foi russo, se eu não me engano, foi, né? Não, americano. Tá. Primeiro pouso em outro mundo. Isso aqui que eu estava confundindo, né? A primeira vez que se conseguiu fazer um pouso controlado foi os soviéticos, né? Primeiro satélite órbita, soviéticos, órbita da Lua, né? E aí, em 66, um pouso na Lua. Ver se tem mais alguma coisa importante. Primeiros humanos na Lua, troca. Tá? Isso aqui são as etapas da corrida espacial. Primeiro, aqui já é as Challengers. Primeiro voo, esse caso aqui é interessante, em 1990, primeiro voo espacial comercial, isso aqui foi um BBB no espaço, uma rede de televisão do Japão comprou, na época foi bastante caro, cerca de 100 milhões de dólares, eles compraram mais de uma semana um repórter da televisão japonesa e ficou transmitindo de lá. Então, esse aqui, eu considero que, na verdade, foi o primeiro turista espacial, né? Aqui, primeiro pouso no asteroides, primeiro turista espacial. Quer dizer, quando acabou a União Soviética, eles logo começaram a vender vaga nos seus foguetes, né? E foram fazer dinheiro. Turista espacial... O Marcos Pontes aqui, aí nós começamos a história do programa brasileiro, o Marcos Pontes. Aqui, isso aqui eu achei muito interessante. No ano de 2017, o Brasil lançou o Tancredo 1. É um nanosatélite, um picosatélite, feito por uma escola municipal, Tancredo, não sei das quantas, né? Claro, alguns dias depois, a Índia lançou 104 satélites, né? Eu espero, sinceramente, que o nosso legado espacial não tenha sido só isso aqui, né? Quer dizer, custou 10 milhões de dólares a passagem do Marcos Pontes para passar um tempo na estação espacial, né? Eu acho que eles tiveram problema com esse negócio da NASA, porque agora a NASA quer dizer nobre e autêntico suporte anatômico, né? Muito bem, é aprovado pelo astronauta brasileiro. Vamos começar a história, então. Era uma vez, né, os russos, os soviéticos, a grande mãe russa coloca um satélite Sputnik. Isso causa um alvoroço terrível para os americanos, afinal de contas, a mãe russa estava na frente, né? Isso em 57. Né? Não obstante, algumas semanas depois, eles colocam a Laika, não aquele carro bonito, mas um cachorrinho,
né, a pobre Laika foi enviada para o espaço. Eu estou comentando essas coisas, e eu estou comentando um lado também muito pessoal meu, né? Eu fui revisitar essa história e eu fui testemunha de alguns da memorabilia dessas coisas, né? Isto aqui, afinal de contas, é uma charge da época muito interessante, porque, olha, aqui, é o satélite russo fazendo bip, 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 e o tio Sam finalmente acordou, né? Havia uma pressão da sociedade americana que os Estados Unidos dessem o troco, que eles não ficassem dormindo em berço esplêndido e fossem atrás da corrida espacial, né? E aí, imediatamente, a NASA é criada em 58. Né? A NASA é criada em 58 e logo em seguida começa o Projeto Mercury. Um dos objetivos do Projeto Mercury era ir para a Lua, né? Era desenvolver a tecnologia para chegar à Lua. Por favor. Esse aqui é a primeira missão Mercury. Né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Os americanos não chegaram à Lua do nada. Eles acordaram de chegar na Lua. Não, há todo um histórico de desenvolvimento, né? Aqui começando com, notadamente, a primeira missão Mercury, né? Que é essa aqui. Mercury é a cápsula, Redstone é o foguete. Né? Em 1960, aquela história do Jânio Quadros aconteceu em 61. É tudo na mesma história, né? É tudo fruto de um clima de Guerra Fria que nós estamos vivendo, né? Essa aqui é a Mercury 2, que levou, então, um macaco. Os americanos ficaram muito ofendidos com isso, né? Como assim? O primeiro americano no espaço vai ser um macaco? Né? Mas eles tinham que testar, eles não podiam correr o risco de perder. Essa foto aqui fui eu que fiz, tá? Essa é a cápsula do macaco. Passa. Tá? E aí, a mãe russa dá o troco, né? Manda o Gagarin para o espaço. O Gagarin é esse aqui, quer dizer, esse aqui, aquele ali é o Fidel Castro, né? Isso tudo era dentro do horror da Guerra Fria, né? E tudo era usado como propaganda para do regime comunista soviético, né? Esse aqui sou eu, né? Esse aqui é uma nave Vostok, é a nave, o foguete Vostok que levou o Gagarin. Não esse aqui, né? Mas esse aqui eu só queria mostrar como as coisas acontecem politicamente, né? Numa época, o Gagarin era o maior herói nacional. Esse aqui é o monumento principal em homenagem ao Gagarin em Moscou. E por essa foto talvez não dê para ter a real noção, mas eles colocaram uma placa de trânsito, fios, e uma placa de trânsito em cima da praça. Né? Então tu quer ver o monumento, quer dizer, os heróis da era soviética, né, modernamente, eu acho que estavam meio embaixo. Os que sobreviveram, porque eles quebraram muita estátua. Passa, tá? Isso aqui é umas fotos que eu tirei no museu lá, Esse aqui não é a Laika, o cachorro, esse aí é outro cachorro. Como a plaquinha estava em russo, eu não sei o que estava escrito. Tá? Mas deve ter sido um cachorro importante no projeto espacial russo, porque ele estava, né, tetricamente embalsamado, empalhado ali. Todo mundo que comprou a passagem da missão Soyuz, né, com os russos, tem uma galeria com fotos, né, e realmente, olha, o Marcos Pontes está lá, foi mesmo. Né? Muito bem, continuando a história do Projeto Mercury. Senhores, a história do Projeto Mercury, ela está detalhada e obsessivamente narrada nesse filme maravilhoso, né, que é Os Eleitos. Recomendo fortemente. Antigamente os filmes vinham assim, em caixinhas, tá? Hoje vocês baixam na internet, mas é um filme espetacular, que mostra os sete super-heróis, super-homens que foram selecionados como a creme de la creme, o apogeu da raça para levar à frente o projeto Mercury. Né? Muito bem, então aí quando começar, antes no negócio dos macacos eu mostrei a
as missões não tripuladas, né? Essa aqui foi a primeira missão. Vejam que interessante, as missões, a história estão nas insígnias, né? A história está nas insígnias. Foi um voo suborbital, 15 minutinhos, mas já foi um grande feito, com essa configuração do foguete Redstone e a cápsula Mercury. Essa aqui é a cápsula, né? Fui eu que tirei essa foto, inclusive. Bom, passa. Né? Depois, Mercury 4, o Liberty Bell, com o Ivan Grayson, também um voo suborbital, né? Passa. A espaçonave afundou, isso é interessante. É uma coisa meio polêmica, porque parece que ele tinha levado um monte de tractanda para vender depois, porque foi para o espaço, né? E quando a nave teria caído nada, feito a meriçagem, né, ele teria se apavorado e acionado acidentalmente ou por nervosismo a saída de emergência da nave, e por isso ela afundou. Isso foi um problema, porque se perdeu uma série de dados com a perda dessa cápsula. Essa história é polêmica, viu? Não tem muito consenso. Foi recuperada agora, recentemente, né, professor? Muito bem. E aí, em 62, o John Glenn faz o primeiro voo orbital, né? A Mercury 5 foi um macaco, tá? Antes de mandar o John Glenn para um voo orbital, eles mandaram um macaco, que foi péssimo também, né? Os americanos ficaram muito ofendidos com isso. Então, Mercury 6, o John Glenn é o primeiro primeiro americano em órbita, né? Esse aqui sou eu. Existe, é verdade, por isso eu me ofendo, né? Eu coloquei a minha carinha aqui, porque olha, acredite, eu sou testemunha. Eles perguntam, como é que tu sabe? Cara, eu vi as tralhas. Eu vi, ninguém me contou. Essas coisas existem mesmo, né? Eu fico particularmente ofendido com isso. Muito bem, também a minha, essa foto, eles iam montar... esse aqui é o foguete. Aqui eles já estavam usando o foguete Atlas, não era mais o Redstone. Tá? Também o foguete Atlas, Mercury 7, o que eles fizeram aqui? O Atlas, segundo americano em órbita. Passa. Vejam que interessante, todas as missões têm o número 7, não confundam isso, todas as missões têm o número 7, Sigma 7, Liberty Bell 7, Aurora 7, por quê? Porque eram 7 astronautas, né? Então todas elas têm esse nome. Essa aqui é a Sigma 7, né? Mas é a Mercury 8, né? Já ficaram 6 órbitas e 9 horas, passa a fita. Até que em 62, But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Isso aqui, o Brasil, no mesmo ano, em 62, enquanto os americanos estavam unindo o país para ir para a Lua, o Brasil não ficou para trás, o Brasil ficou bicampeão mundial em futebol, né? Não poderia deixar de lembrar isto. Muito bem, então, com essa anuência presidencial, esse chamamento presidencial, os americanos não tinham outra alternativa. Não, teremos que ir para a Lua, né? O que tem aqui? A Mercury 9, né? A missão Fate 7. Essa foto é minha também. Esse não é essa aqui, ó.
tá? É um capacete, o que ele fez aqui? Voo de 22 órbitas. Bom, eles começaram fazendo 1 órbita, 2 órbitas, 9 órbitas, ficando cada vez mais tempo, e tinha que dar um passo adiante. Né? Um passo adiante. O passo adiante foi o projeto Gemini. Né? O Gemini tinha por objetivo, então, fazer as pesquisas dos tripulantes. Eles já sabiam chegar no espaço, já sabiam entrar em órbita, mas agora nós tínhamos que fazer aperfeiçoamentos nas máquinas e nos tripulantes. Né? Então, o projeto Gemini vem para testes das manobras de acoplamento em órbita. Né? No caso, vão treinar em órbita terrestre, atividades extraveiculares, né? As caminhadas espaciais, tudo que era importante para chegarmos à Lua, né? E o desenvolvimento de novas naves espaciais. Né? Essa aqui é a nave Gemini, né? O módulo de comando da nave espacial Gemini. Ela é basicamente igual à da Mercury, só que é um pouquinho maior, cabe 2 pessoas. Né? Sempre, em todo o projeto Gemini, eles usaram o mesmo foguete, o Titan 2. Né? Gosto muito dessa foto, porque mostra todas as missões da Gemini, né? Uma do ladinho da outra, mostrando o lançamento de todos. Por favor. Né? Então, o Gemini 1, essa aqui é não tripulado. Né? O Gemini 1 foi teste do foguete, o Gemini 2 também teste da cápsula. E aí o Gemini 3, a primeira vez que vão duas pessoas ao mesmo tempo para o espaço, né? O Grayson e o Jung. Veja que interessante, ele chamou os astronautas que davam o nome para a missão. Né? O Grayson chamou de Molly Brown a inafundável, insinkable, né? Porque pegaram muito no pé dele quando ele deixou afundar a cápsula. Né? Então, esse aqui era um personagem de um musical da Broadway, e ele disse, não, vou chamar que essa não vai afundar. Né? Muito bem. Então, nós estamos aqui na Gemini 4, novamente vão para o espaço, vão treinar, caminhadas espaciais, treinos, testes, outra. Né? Gemini 5. Gemini 5, agora nós vamos ficar 8 dias. Né? 8 dias. Por que foi possível 8 dias? Porque, tudo caminha junto. Quando fala não havia tecnologia, claro que não havia tecnologia, nós inventamos a tecnologia, nós desenvolvemos a tecnologia. Antes, as cápsulas eram movidas a bateria. Então, células combustíveis. Né? Começa a se desenvolver novas tecnologias para permitir que o homem ficasse mais tempo no espaço. 8 dias ou nada. Né? Passa. Né? Gemini 6 e 7. Né? A 7 foi lançada alguns dias antes, da 6 era para testar os acoplamentos, né? Para ver se funcionaria esse negócio de se acoplar no espaço, uma com a outra. Já ficaram aí 13 dias, o recorde. Olha, 13 dias, 2 homens dentro dessa cápsula aqui, imagina, né? Passa. Gemini 5, 6, 7, 8, né? Gemini 8 com Armstrong, né? O Neil Armstrong, é basicamente testes de acoplamento com a GINA, Target Vehicle, que é é um estágio do foguete que era usado exatamente para testar essas acoplagens em órbitas. Né? Por favor. Mais um teste, porque isso é uma das funções mais críticas do programa, do projeto para chegar à Lua, que era essa acoplagem e caminhada espacial. Me encanta realmente as insígnias, porque elas contam toda a historinha da missão. Né? A missão tinha por finalidade testar o acoplamento e as atividades extraveiculares. Gemini 10, olha que interessante, né? São 2 órbitas. Eles fizeram o acoplamento numa órbita mais baixa e usaram o foguete da própria GINA para serem elevados a 700 km mais altos e testar os acoplamentos mais altos. Tudo na órbita da Terra. Por favor.
Gemini 11, Gemini 11, o que eles fizeram? Então, já estamos há 2 dias, recorde de altitude, muito bem, né? E todos fui eu que tirei essa foto. Continuando, eram missões de testes dos equipamentos, dos procedimentos. Gemini 12, última missão. Agora nós já vamos entrar no Apollo, né? Última missão do projeto Gemini, também a acoplagem com a Gina, que era aquele, né? Aquele módulo para testar a acoplagem com o Buzz Aldrin, e ficou 5 horas em atividade extraveicular, caminhando no espaço, né? Aí, por favor. Isso sou eu fazendo teste também numa nave Gemini, por favor. Apollo. Muito bem, tudo que tinham que fazer no projeto Gemini, eles já tinham feito, já tinham testado. Estavam prontos para ir para para o último programa, né? O terceiro programa para chegar à Lua, quando finalmente chegariam à Lua. Tu tem o Apollo 1, o Apollo 2, o Apollo 3 sem tripulação, né? Que era basicamente testar esses modelos aqui do foguete Saturno, né? Apollo, essa aqui foi uma missão Apollo que foi chamada de Apollo 1 honorificamente, né? Foi um grave acidente que aconteceu matando o Ivan Grayson. Aliás, o nome dele se chamar Ivan foi um problema também, né? Porque Ivan era nome de russo, e naquela época qualquer referência era complicada. É aquele que perdeu a cápsula afundada, e infelizmente houve esse grave acidente, atrasou alguns meses o programa. Vejam a roupa espacial como era. Tá? Também esse aqui não tinha tripulação, o Apollo 4, né? Eles foram testar agora o foguete que ia levar o homem à Lua, o Saturno V, né? A maior máquina, a mais fantástica máquina já realizada pela raça humana. Aqui também, Apollo 5, teste do módulo lunar, né? É um voo também de teste. Esse aqui é um foguete menorzinho que só vai na nossa órbita. Mais um voo de teste. Quer dizer, não foi assim da noite para o dia. Eles fizeram vários testes. Antes de botar o homem lá dentro, fizeram vários testes nos lançadores e nos módulos. Passa. Eu estou correndo porque eu estou com medo que não dê tempo de apresentar tudo. Senhores, Apollo 7. Tá? Então, é a primeira missão com tripulação. Veja que interessante. Também me disseram, não tinha televisão. Claro que tinha televisão. Foi a primeira transmissão ao vivo, né, dentro da espaçonave. Eles já estavam testando essa tecnologia, de transmissão ao vivo de dentro da espaçonave, né? Então, fizeram os testes de acoplagem, Apollo 7, passa. Apollo 8. Estamos em 68. Eu sei que para nós, por exemplo, para fazer um viaduto leva 10 anos, né, para asfaltar uma rua leva 2, 3 anos. Eles correram. E a aviação é assim mesmo, né? Esse mundo, especialmente quando tem bastante dinheiro, funcionou, toca adiante, né? Eles estavam correndo. Era uma corrida mesmo, né? Por isso chamou corrida espacial. Olha aqui, agora, aqui é fácil entender o que aconteceu. Saíram da Terra, deram um rolê pela Lua e voltaram, né? Então, pela primeira vez, eles vão para a Lua. Não descem, mas vão para a Lua. Já em 68, né? Retornou em 27 de dezembro de 68, fizeram 10 órbitas lunares, saíram, deram 10 voltas na Lua e voltaram, né? Foram os primeiros humanos a abandonar a órbita terrestre, né? Geraram transmissão ao vivo o tempo todo. Passa. Tá?
Só para entender, então eles decolaram aqui, deram uma voltinha, eles liberaram os estágios do foguete, vieram aqui, fizeram 10 voltas e voltaram. Está funcionando, né? Rápido, está funcionando. Vamos lá, próxima. Né? Apolo 9, o que eles vão testar aqui? Isso é um teste de acoplamento entre o módulo de comando e o módulo de serviço e o módulo lunar. Vamos ver se esse troço funciona, né? Espera, essa altura do campeonato tem que funcionar, porque já estamos em 69. Está quase lá. Né? Apolo 9, então, eles fazem os primeiros testes com as 3 sessões. As 3 sessões funcionando. Quando eles foram dar aquele rolê pela Lua, na verdade, eles levaram, mas elas não estavam funcionando. Se eles precisassem usar, não ia estar lá. Não ia estar funcionando. Tá? Então, testar em órbita, a acoplagem, a troca interna entre a tripulação. Porque aqui, na pontinha, ele abre uma portinha. Ele entra e sai por aqui. Ó. Legal, né? Ele acopla ali. Bom, tá. Eles testaram também a roupa autônoma, sem o cordão umbilical. Então, eles já tinham tecnologia de uma roupa espacial autônoma. Outra coisa sobre a roupa, que eu me esqueci de comentar, aquela roupa antes do acidente era uma. A partir do acidente, houve milhares de modificações no projeto, obviamente não só da roupa, principalmente de segurança. Né? O que aconteceu? Houve um incêndio dentro da cápsula, só que a abertura era por fora. Eles não conseguiam sair. Né? Bom, Apolo 10. Tá? Apolo 10. Então, é a segunda ida à Lua. Né? Segunda ida à Lua, eles vão testar os módulos lunares. Né? Eles ficam a cerca de 15 km de altura, numa preparação para o grande e fenomenal voo da Apolo 11. Né? Com o módulo completamente funcional, ela testou os motores, viu se isso funcionava, subia e descia. Isso aqui eu achei interessante. Reza a lenda que foi a nave mais rápida tripulada até hoje, né? Até hoje mesmo, seria 40 mil quilômetros. Né? Tudo transmitido ao vivo e a cores. Muito bem. A luz. Né? Essa famosíssima foto foi tirada pela Apolo 10. Né? Então, estava tudo pronto para o grande dia. Né? Como é que fica a luz aí para nós? O que aconteceu? Nós vamos falar da Apolo 11. O que aconteceu? Esse é o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin. Dia 16 de julho de 1969, mais uma. O mundo parou em expectativa para o lançamento da missão Apolo 11, que é a missão que iria levar o homem à Lua. Todos prostrados diante e estupefactos diante da enormidade do foguete Saturno V, 111 metros de altura.
ele sai da atmosfera terrestre, entra em órbita, libera o primeiro estágio. Continua o segundo estágio. Libera o segundo estágio. Tá? Aí faz a liberação dessa partezinha que quebrou, que é o protetor, né? Que era um foguete de escape. Se desse tudo errado, esse troço ia levar a tripulação para longe. Tá? Muito bem. Em órbita, ele sai da órbita, faz uma órbita terrestre, com isso sobre o foguete, né? E assim que saem da órbita terrestre, eles fazem o seguinte procedimento, né? A cápsula, a Columbia, se desprende, faz um giro de 180 graus e, né? Professor, fala no mic, por favor. Oh, perdão. Ah, eu senti que tinha uma coisa menos, né? Muito bem. Ah, tá melhor. Teste. Tá. E aí, nesse estágio do foguete Saturno, né, ele abre essas pétalas e expõe o módulo lunar, né? O nosso módulo de comando, ele fez, e o módulo de serviço, ele fez essa voltinha de 180 graus, né? E nós estamos, saímos da Terra, né? Nós estamos praticamente em órbita da Terra. E aí eles fazem esse acoplamento e sai. Isso aqui deu, foi para o espaço. Né? Giram de novo e vão embora. Né? E aí eles começam a ir para a Lua. Vão para a Lua, vão indo 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 para a Lua. Tá? Só sobrou isso aqui, de todo aquele foguete. Tá? Tá aqui a Lua. Muito bem. Daí chegam aqui na Lua. Tá? Eles ficam dando uma volta na órbita da Lua e tem 3 pessoas aqui dentro dessa cápsula. 2 vão aqui para dentro. Tá? E aí liberam e o módulo de comando vai ficar dando volta na Lua. E o módulo lunar vai descer. Isso aqui está na Lua, em órbita da Lua, e o módulo lunar vai descer. Ali não, né? E aí eles pousam na Lua. Né? Passo os vídeos porque foi o grande, foi a apoteose. Olha, testemunhado por milhares, milhões de pessoas pelo mundo todo. E tem gente em 2017 que diz que isso não aconteceu, que isso é invenção dos americanos. Todo mundo viu. Passa. Né? Fotografaram, senhores, e não é que nem foto de nave de disco voador, está bem filmado, bem fotografado. Né? Eles pousaram aqui no Mar da Tranquilidade. Né? Eu botei a Lua exatamente como a gente vê, geralmente vê aqui, né? Eles pousaram aqui, então, sim, eles pousaram lá, né? Passa, né? E aí o Armstrong, né, sai e põe a bandeira americana, né, na Lua. Eles dão um rolê por ali, pegam umas pedras, tal coisa, tiram fotos, né? O mundo fica embasbacado, estupidificado, maravilhado, porque o americano, né, o homem caminhou na Lua. Né? Por favor, essa é uma das fotos mais icônicas e maravilhosas que eu tenho para mim. Né? Esse é o Aldrin. Né? Só 2 desceram, lembre-se, um está pilotando aqui em cima o Uber, tá? E os outros
Os outros 2 estão lá embaixo, tá? Dando esse passeio. Né? Deixo essa placa linda, né? Aqui os homens do planeta Terra botaram o pé pela primeira vez. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Né? Muito bem, depois que eles fizeram o que eles tinham para fazer lá, né? O que acontece? Me ajuda aqui, Tiago, rapidão, senão... Aqui, ó. Muito bem, depois que eles fizeram tudo que eles tinham para fazer lá, eles têm que voltar para casa. Tá? Isso aqui é muito interessante, porque fala da simplicidade. Isso aqui era só uma válvula mecânica que eles tinham que abrir, porque se isso aqui desse errado, eles iam ficar para lá até hoje. Né? Eles tinham que abrir uma válvula e a parte de cima do módulo lunar... E aí ela vem e se encontra. Se conectam, né, na órbita da Lua. O que sobrou aqui do módulo lunar, eles abrem aquela portinha, vão os 2 para dentro daqui do módulo de comando, dessa parte aqui da frente, levam as pedras, né, a máquina fotográfica, vão tudo para lá. E aí, vai embora. Isso aqui vai e cai na Lua. Né? Isso aqui deu. Né? Cai na Lua. E aí, eles acionam os foguetes e vão voltar para a Terra. Né? E vão para a Terra. Então, eles vão para a Terra, vão para a Terra. Né? Eu vou precisar de ti de novo. Por favor. Roda a fita. Sim, não, antes. Volta uma. Não, aqui já dá. Isso aqui é uma foto real quando o módulo lunar vai chegando para o acoplamento na órbita da Lua. Tá? E aí, quando eles chegam já na órbita terrestre, tá? Bom, agora nós temos que entrar no planeta Terra. Né? Leva todas as coisas aqui para frente e manda o resto embora. Pá! Eles vão todos para o módulo de comando, que é aqui na frente, e liberam o módulo de serviço. De tudo aquilo, só sobrou isso aqui, né? E aí eles vêm para a Terra, e aí eles entram na atmosfera terrestre. Né? Eles entram na atmosfera terrestre, assim, né? Que nem um ciclo. E escutam o melhor som que um homem pode ouvir na vida, né? Que é a abertura do paraquedas. Né? Abre-se os paraquedas e é uma palavra americana, splashdown, eles caem na água. E aí vem um navio e resgata os astronautas. Né? Muito bem, essa foi, pode passar, né? Essa foi a chegada do homem à Lua. O mundo todo ficou, né, feliz com os americanos, e eles estavam então na frente da corrida espacial. Né? Não mostra essa foto. Passa para frente. Muito bem, Apolo 11, né? A Apolo 11, então, foi tripulada pelo Neil Armstrong, o módulo de Columbia, o Eagle era o módulo lunar, né? Que é a famosa frase, "The Eagle has landed", né? A águia pousou. Né? Eles fizeram 30 horas, 21 horas. Quanto tempo durou? 8 dias. Eu me ofendo, esse aqui sou eu, viu? Eu me ofendo. Eles dizem, não, o homem não foi para a Lua. Gente, foi para a Lua, sim. Todo mundo viu. Como é que hoje tem internet, hoje tem YouTube, como é que tu pode me dizer que o homem não foi para a Lua, cara? E eles estão soltos, e são muitos. É uma coisa impressionante. Né? Esse aqui é o módulo. Depois eles tiraram da água, lavaram, secaram e botaram aqui dentro dessa caixinha. Né? Isso, bom, passa. Depois teve o Apolo 12. Como é que nós estamos de tempo? Não, tem ainda uns minutinhos. Apolo 12, que daí eles voltaram para a Lua. E aí começou já a ficar chato. Eles estavam indo toda hora para a Lua. Né?
A Apolo 12 fizeram um pouso de precisão, né? Já ficaram 10 dias. Opa, passa. A Apolo 13, a famosa Apolo 13, que deu aquele probleminha. Mas tudo bem, eles voltaram para casa sem problemas. O probleminha, para quem não sabe, quando eles estavam chegando, quase chegando na Lua, eles foram acionar um retrofoguete ali e ele explodiu. Explodiu o módulo de comando, né? O módulo de serviço. E aí eles tiveram que cancelar o pouso, né? Eles deram a volta na Terra deram a volta na Lua e voltaram para a Terra, né? Apolo 14, né? Também mais uma missão que era o mesmo objetivo da que deu problema, né? Que era pousar aqui nessa região chamada Fra Mauro, né? Depois Apolo 15, estamos em 71, astronautas passaram 3 dias na superfície, eles reclamavam muito do negócio de dormir, eles não conseguiam dormir, né? Imagina a excitação, eles estavam muito ansiosos, eles praticamente não dormiam. Os astronautas passaram 3 dias, foi uma missão basicamente científica, e para auxiliar eles já começaram a levar o carro deles, né? Então, a partir de agora, todas as missões vão levar um alto para dar umas bandas. Né? Que é isso? Essas fotos fui eu que tirei. Né? São todas as... Todos não, são as roupas da Apolo... me perdi já, essa é a 14, né? Apolo 14. Existe, viu? É de verdade. Passe. Né? Mais uma foto da minha lavra. Por favor. Agora vamos para a 16, antes era 15. Olha, eu aqui de novo. Tá? Isso aqui também já é em outro lugar. Primeira, a pousar numa região montanhosa, era basicamente geológica essa missão, os astronautas treinando aqui suas habilidades em geologia. Né? Quanto tempo eles ficaram? 64 órbitas lunares. Muito rápido, né? Tudo muito rápido. Eles vão ganhando, né, know-how rapidamente. Depois, também em 72, a Apolo 17, levaram o carro deles. É a última missão que vai à Lua. Né? Pela primeira vez, então, eles levam um cientista, um geólogo profissional. Né? Conta-se que teve muito debate, afinal de contas, onde eles iam pousar. Essa era a última cartada que eles tinham, e todo mundo sabia que ia ser, porque ninguém mais se importava também, os americanos já tinham ganhado a corrida. Né? É muito caro, muito caro, e a Lua é uma chatice, não tem nada lá. Né? É terra, é pedra, e não valia mais a pena. Né? Então, eles ficaram bastante debatendo, afinal de contas, onde eles iam pousar, né, na sua última missão. Né? O que aconteceu? Toca a fita. Né? Depois houve essa missão, que é uma missão puramente política, ela é um caráter publicitário, praticamente, né, que foi uma missão conjunta do projeto Apolo com o programa soviético. Né? Que eles fizeram essa acoplagem com a Soyuz 19, né, que era uma questão de destensionar as relações aí dos Estados Unidos com a União Soviética. Assim como os brasileiros precisam sempre andar com um adaptador para a tomada, os americanos também tiveram que botar um adaptador aqui na tomada da portinha da porta da nave Soyuz, russa, soviética. Né? Veja que interessante, tomada de parede não é padrão no mundo todo. Né? Aliás, é uma exclamação isso. Agora, hoje em dia, isso aí eu fui atrás, hoje em dia existe o padrão internacional de docagem, de acoplagem espacial. Interessante, né? Quer dizer, isso já está resolvido. Existe um padrão internacional, todo mundo tem que usar, se quiser, né? Tem já um padrão de docagem. Aqui ainda não estava estabelecido, eles tiveram que fazer um adaptador.
né? E essa aqui, então, é a Apollo 18. Né? Aqui, esse é o fraterno encontro das duas nações que politicamente eram inimigas, né? Essa aqui também é a foto de minha lavra, existiu, viu? Então, é verdade, eu sou testemunha, né? Muito bem, né? Eu queria meio que encerrar a nossa conversa aqui, perguntando um raciocínio se esse nosso ressentimento, não nosso, mas é um ressentimento algo palpável na nossa sociedade em relação às conquistas americanas, não seria um pouco essa nossa posição de um povo que vê os conquistadores chegando em outras partes, né? E nós, impotentes, podemos estar nutrindo esse certo ressentimento, né? Essa é uma das especulações que eu faço para, inacreditavelmente, em 2017, ainda haver pessoas que acham que os americanos não foram para a Lua, que é uma grande invenção, né? Da CIA, ou que seja, né? Na última missão, né, eles deixaram, na última missão lá na Lua, a Apollo 17, eles deixaram essa plaquinha, né? Aqui os homens completam a sua primeira exploração na Lua, né? Que o espírito de paz com o qual nós viemos se reflita na vida de toda a humanidade, né? Bonitinho, né? E produziram essa imagem que mudou a consciência por décadas para toda uma geração. Vamos cuidar da Terra, né? Essa foto aqui, que é a foto que inaugura o movimento preservacionista, ecológico, foi tirado pela Apollo 17 e remete a uma visão não para a Lua, mas para a Terra, né? Senhores, muito obrigado pela atenção, pela paciência, espero ter esclarecido, ou contado. Na verdade, eu contei uma história minha, né? Eu contei um pouco do meu envolvimento, eu ousadamente me expus aí mostrando um pouco da minha aventura nessa... Isto. Gente, se alguém quer fazer alguma pergunta aí ao Mauro, acho que agora é o momento, eu levo até vocês daí o microfone. Por favor, levante a mão. Bom, então, olha lá. Só um minuto. Boa noite. Adorei aquela cena do senhor ali fazendo toda a encenação. Achei muito, muito prático, muito palpável também para entendimento. Mas eu gostaria de saber assim, se é possível, eu não sei, não vi nada a respeito de quando vão fazer alguma missão tripulada a Marte e realmente as pessoas pousarem lá para fazer estudos. Não sei se isso é possível, não sei qual que é a opinião do senhor. Professor, fala lá no microfone. Esses aprendizados que nós tivemos com esses projetos, quer dizer, o fato de nós não termos a tecnologia não nos impede, porque nós vamos criar a tecnologia para tal, tá? Então, hoje se está desenvolvendo a tecnologia para ir para Marte. Por favor. DJ, a propósito da pergunta da viagem a Marte, eu me lembro, tem um artigo do professor Fernando Sampaio, jornalista aposentado lá de Porto Alegre, que escrevia no Correio do Povo, bem nessa época aí das viagens à Lua e inclusive depois.
ele, numa das suas colunas, falou sobre o projeto que a NASA tinha naquela época para ir a Marte. E o primeiro pouso em Marte, naquela época de euforia que se vivia, estava previsto para 1983. Vejam só. Estamos em 2017 e nada. Continuamos aguardando. A culpa é dos comunistas. A culpa é dos soviéticos. Se alguém tem culpa nessa história toda, é o fim do bloco soviético, né? Se tivesse permanecido o bloco soviético, provavelmente teria permanecido a corrida, a disputa. Agora, como houve a fragmentação bom, planeta vermelho, quer dizer... Viu, Mauro? É que agora tem um projeto para 2030, que provavelmente vão fazer isso aí para ir a Marte. Já tem a Geração Marte, tem um documentário na Netflix, que já estão estudando a gurizada. Incrível que pareça, eles dão o mínimo de detalhe para os caras fazerem os testes, e um deles foi botar um ovo, fazer um ovo, saltar num foguete, cair no chão sem quebrar. Que 100 e poucos metros de altura, 200 metros de altura. Então, por exemplo, naquela história da Apollo 13, né, deu um problema no meio do caminho, eles voltavam. Não, nessa época... Agora, para a Lua não tem como voltar. Né? Perdão, para Marte não tem como voltar fácil. Né? Não, então, são 6 meses, né? Não, 2 anos a viagem, ida e volta. Bom, o problema todo mas cada não é perna aí em torno de 6 meses. O problema todo né? que estão achando não é a viagem, é essa subsistência do pessoal, sobrevivência do pessoal. O pessoal não se matar lá, né? Nossa. Tem que se dar muito bem dentro da cápsula, né? Gente, mais alguma pergunta? Bom, então era isso. Estou passando a palavra para o professor Luiz Augusto. Bem, eu quero agradecer a todos que vieram prestigiar mais essa oficina de astronomia, agradecer também ao professor, que é um professor, né, ao Dr. Mauro Hoffman, que com a sua formação em psicologia trouxe elementos que nós não tínhamos, né, para avaliar essa questão de por que viceja o mito de que o homem não foi à Lua. Né? Isso serve também para mostrar como surgem histórias e crenças que não são verdadeiras. Né? Quer dizer, basicamente, eu acho que aí nós estamos vendo o mesmo tipo de mecanismo que atua, por exemplo, na estruturação a longo prazo de uma religião. É assim que começa. É assim que começa. Né? Semana que vem, mais uma oficina de astronomia, nós teremos um documentário. Né? Semana que vem, vamos passar o episódio número 11 do seriado Cosmos, na versão nova, que foi exibida na TV em 2014. Nós, ao longo dos anos, exibimos a série Cosmos antiga, já faz muito tempo, e estamos exibindo a série Cosmos nova, então, quem não viu, semana que vem, o episódio 11. Na semana seguinte, depois, teremos uma oficina controversa, né, dentro de uma série que nós estamos fazendo sobre os casos clássicos da ufologia, abordando o caso da Ilha Trindade, que, segundo os fãs de discos voadores, é um dos casos de maior credibilidade, conhecido internacionalmente, porque envolveu oficiais da Marinha Brasileira. Bom, eu não vou adiantar o assunto, a oficina será aos meus cuidados. Convido vocês a assistirem, porque a história verdadeira daquele caso não é bem o que é contado por aí afora. Lamentavelmente, só vou antecipar isso, né? Não vou dar os detalhes, né? Se quiserem, daqui a 15 dias, na oficina número 418. E depois a nossa última oficina do primeiro semestre, a oficina 419, falando sobre os fenômenos que estarão visíveis no céu do inverno. Tá? Muito obrigado a todos, bom fim de semana e até semana que vem.